Você já se pegou rindo, não de alegria, mas de incredulidade, porque aquilo que Deus disse parecia simplesmente impossível? Essa é a cena que marca a vida de Sara, a mulher que ouviu uma promessa do próprio Senhor e, em vez de celebrar, riu. E quem pode julgá-la? Afinal, como acreditar em algo tão improvável quando os anos de espera já tinham apagado a esperança? Como confiar que Deus ainda faria um milagre quando o tempo parecia ter levado embora todas as chances? Sara não era uma personagem distante, inacessível, quase irreal. Ela era uma mulher como tantas outras, com sonhos, frustrações, expectativas e decepções. A Bíblia nos mostra alguém que carregava o peso da esterilidade, em uma época em que ser mãe era considerado essencial. Anos e anos se passaram sem que ela tivesse filhos, e essa espera interminável se tornou parte de sua identidade. O silêncio de Deus parecia definitivo. O ventre vazio falava mais alto que qualquer promessa. Mas é exatamente aqui que a história ganha força. No momento em que já não havia mais razões para acreditar, o Senhor decidiu falar. Deus não apenas prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas, mas disse claramente que Sara seria a mãe desse filho. Uma promessa ousada, quase absurda aos olhos humanos, porque o tempo havia passado e os fatos eram inegáveis. Sara já estava idosa, seu corpo não oferecia mais nenhuma condição de gerar. Era como se Deus estivesse propondo algo além da realidade, além da lógica, além do possível, e foi aí que veio o riso. Não um riso de alegria, mas aquele riso contido, quase irônico, que nasce quando ouvimos algo que desafia todas as nossas certezas. Talvez você também já tenha rido assim, quando alguém disse que sua vida poderia mudar, quando ouviu que ainda havia esperança, quando escutou que o impossível poderia acontecer. Porque a verdade é que a dúvida faz parte do nosso coração humano. Sara riu porque naquele instante parecia improvável demais que Deus ainda pudesse cumprir. Mas Deus não se intimida com os nossos risos de incredulidade. Ele não recua diante da nossa fraqueza. Pelo contrário, ele se revela ainda mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus respondeu àquele riso com uma pergunta que ecoa até hoje. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta não foi feita apenas para Sara, mas para cada um de nós que já olhou para a vida e pensou: é tarde demais. Já não dá mais. O tempo passou. A promessa acabou. Essa introdução nos coloca diante de uma das maiores lições da fé. Deus não depende das circunstâncias. O que para nós parece perdido, para Ele é apenas o cenário perfeito para um milagre. A história de Sara não é apenas sobre um ventre estéril que se tornou fértil, mas sobre um coração incrédulo que foi transformado em testemunho vivo da fidelidade de Deus. E é exatamente nesse ponto que nós vamos mergulhar agora. Entender quem era Sara, o que ela viveu e como a promessa de Deus começou a mudar tudo em sua vida, mesmo quando já não parecia haver saída. E talvez você já tenha se sentido como Sara, ouvindo uma promessa, mas olhando para a realidade e achando impossível acreditar. Talvez também já tenha rido por dentro, não de alegria, mas de incredulidade, porque parecia tarde demais para ver algo mudar. Se essa palavra já começou a tocar o seu coração, eu quero te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que também precisam de esperança. E escreve aqui nos comentários: você já viveu um momento em que achou impossível, mas mesmo assim decidiu crer? Se sim, declare agora: eu creio. Vai ser a sua forma de transformar dúvida em fé, assim como aconteceu com Sara. E se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Aperte agora o botão de inscrever-se e faça parte dessa família de fé. Aqui, cada vídeo é uma palavra para fortalecer o seu coração. E lembrar que o impossível é só o cenário em que Deus mostra que Ele é fiel. Antes de conhecermos Sara como a mulher que riu da promessa de Deus e viu o impossível acontecer, precisamos entender quem ela era.
Porque sua história não começa no milagre, mas no silêncio. Não começa na realização, mas na frustração. Não começa no nascimento de Isaac, mas no peso de anos e anos de espera. E é justamente essa jornada que nos faz perceber o quanto sua vida se conecta com a nossa. Sara era uma mulher casada com um homem escolhido por Deus, Abraão. Ele havia recebido uma promessa grandiosa. Seria pai de uma grande nação, teria uma descendência incontável, como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas havia um detalhe que tornava essa promessa quase impossível de acreditar. Sara era estéril. Desde cedo, ela carregava o estigma de não poder gerar filhos, e isso, em sua época, não era apenas uma questão pessoal, mas social. Ser mãe era sinônimo de honra, de continuidade da família, de realização plena. A esterilidade, por outro lado, era vista como vergonha, como sinal de fracasso, como se fosse um fardo lançado sobre sua identidade. Imagine o coração dessa mulher. A cada mês que passava sem sinais de gravidez, a cada olhar de outras mulheres, a cada comentário sussurrado, Sara sentia o peso daquilo que não podia mudar. Ela via o tempo passar, via as rugas se formando em seu rosto, via a juventude se esvaindo e, junto com ela, as últimas esperanças. E ainda assim, ela seguia ao lado de Abraão, um homem que carregava uma promessa de ser pai de multidões. Que contraste doloroso! Viver todos os dias ouvindo sobre o futuro glorioso que Deus havia prometido e, ao mesmo tempo, enfrentar a realidade do ventre vazio. O que mais toca nessa fase da vida de Sara é perceber como ela era humana e como nós. Quantas vezes também olhamos para promessas e pensamos, mas como, Senhor, se não tenho condições? Se já esperei tanto? Se a realidade grita mais alto que a esperança? É fácil imaginar Sara em suas noites silenciosas, olhando para o céu estrelado e tentando acreditar que aquelas estrelas representariam sua descendência, mas dentro de si, sentindo apenas o vazio. A Bíblia nos mostra que a história de Sara é marcada por mudanças de lugar, de terras, de cenários. Ela deixou sua cidade natal para seguir Abraão em direção a um futuro desconhecido. Andou por desertos, montou tendas em lugares estranhos, enfrentou o desafio de viver pela fé, em uma promessa que parecia não ter espaço na realidade. Não era apenas o corpo dela que estava em espera, era toda a sua vida, e nesse ponto é impossível não criar uma conexão. Porque todos nós já estivemos nesse lugar, o lugar de promessas que parecem distantes, de esperas que parecem intermináveis, de sonhos que parecem inalcançáveis. Sara não começou sua história como uma heroína da fé. Ela começou como uma mulher cansada, frustrada, marcada pela impossibilidade. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. O mais impressionante é que, mesmo diante da esterilidade, Deus já tinha planos traçados. O céu não estava em silêncio porque havia desistido dela, mas porque estava preparando o momento perfeito para agir. E essa espera, que para Sara parecia um peso insuportável, era o cenário ideal para que o milagre fosse inconfundível. Porque quando Deus decide agir, não há espaço para dúvidas. Todos sabem que só pode ter sido Ele. Sara, antes da promessa, é o retrato de todos nós quando ainda não vemos a mão de Deus se mover. É o retrato da dor, da dúvida, do tempo que não coopera, das circunstâncias que não mudam. Mas também é o retrato de alguém que, mesmo sem perceber, estava no centro de um plano divino muito maior do que sua própria compreensão. E é nesse ponto que a narrativa começa a ganhar força. Porque quando o impossível é anunciado, a incredulidade se mistura com esperança. E o que parecia apenas mais uma longa espera se transforma no palco de uma promessa inacreditável. Para entender a profundidade da promessa feita a Sara, precisamos mergulhar na realidade que ela carregava, a esterilidade. Não era apenas um diagnóstico físico, era um peso emocional e espiritual que moldava sua identidade.
Imagine viver uma vida inteira sonhando em segurar um filho nos braços e, dia após dia, ver esse sonho se dissolver como areia escorrendo entre os dedos. O ventre vazio não era apenas ausência de filhos, era também ausência de respostas, de explicações, de consolo. Em uma cultura em que ser mãe era sinônimo de honra e reconhecimento, Sara vivia na contramão da expectativa social. Cada olhar das outras mulheres, cada criança correndo pela vila, cada comentário velado era como uma flecha atingindo sua alma. Ela via seu corpo envelhecer, via as chances desaparecerem, e a dor silenciosa se tornava parte de sua rotina. O silêncio de Deus parecia gritar mais alto do que qualquer palavra humana. E talvez, em muitas noites, suas lágrimas tenham regado o chão da tenda enquanto ela perguntava: Senhor, por que comigo? Essa dor não era apenas dela. Abraão também carregava a promessa de ser pai de multidões. Mas como cumprir essa promessa sem a participação de Sara? A esterilidade não era apenas uma limitação biológica. Era uma ameaça direta ao cumprimento da palavra de Deus. Era como se a realidade estivesse zombando da fé. E é exatamente nesse conflito entre promessa e impossibilidade que a fé é provada e purificada. E quantas vezes também nos sentimos assim? Como Sara, olhamos para áreas da nossa vida que parecem estéreis, sonhos que nunca florescem, orações que não são respondidas, planos que não saem do papel. O peso da espera se torna insuportável e começamos a acreditar que talvez não haja mais saída. É nesse momento que o coração humano se vê dividido: acreditar no que Deus disse ou se render ao que os olhos mostram. O ventre estéril de Sara se tornou símbolo do impossível. E Deus, em sua soberania, escolheu exatamente essa impossibilidade como palco de sua glória. Porque quando tudo parece perdido, quando não há mais recursos humanos, quando a esperança já morreu, é aí que o milagre se manifesta com maior intensidade. Mas para Sara, antes do riso de alegria, houve muitos anos de lágrimas escondidas. Antes da promessa cumprida, houve a dor de carregar uma vergonha pública e um vazio particular. Podemos imaginar Sara em momentos de comparação, olhando para outras mulheres com filhos e sentindo a dor de não poder viver aquilo. Podemos imaginar sua fé oscilando, sua mente buscando explicações, sua alma desejando uma resposta do céu. E é exatamente nessa fragilidade que vemos a beleza da história. Deus não escolheu uma mulher perfeita, imune à dor, mas alguém real, com sentimentos, falhas e dúvidas, para mostrar que a fidelidade dele é maior que a nossa limitação. O peso da esterilidade não a impediu de seguir ao lado de Abraão, mas certamente marcou sua jornada de fé, e essa marca, essa ferida aberta, seria justamente o lugar onde Deus mostraria seu poder. Porque o mesmo ventre que parecia um deserto se tornaria fonte de vida. O mesmo coração que ria de incredulidade seria tomado por um riso de alegria. E é nesse contraste entre dor e promessa, entre vazio e plenitude, que a história começa a se desenrolar. Porque quando Deus decide falar, nenhum silêncio é definitivo. Quando ele decide agir, não há impossibilidade que resista. E a próxima cena da vida de Sara vai nos mostrar como essa promessa foi anunciada de uma forma que ninguém poderia prever. Em meio a todos os anos de espera, quando a dor da esterilidade já havia se transformado em uma rotina silenciosa, Deus decidiu falar. Não em um momento de juventude, não quando as probabilidades ainda existiam, mas justamente quando todo o raciocínio humano já havia decretado o fim. Foi nesse cenário de impossibilidade que o Senhor trouxe a promessa mais ousada da vida de Sara. Ela teria um filho. Imagine a cena. Abraão, já idoso, recebe a visita de 3 homens em sua tenda, e no meio daquela conversa comum, um anúncio extraordinário é feito. No tempo determinado, Sara, tua mulher, terá um filho. Não era uma sugestão, não era uma esperança vaga. Era uma declaração direta do próprio Deus, uma promessa clara, específica, impossível de ser confundida. E Sara, ouvindo de dentro da tenda,
reagiu como muitos de nós reagiríamos. Ela riu, mas não foi um riso de alegria, foi um riso de incredulidade. Afinal, como acreditar em algo tão improvável? Como aceitar que, depois de tantos anos, seu corpo envelhecido ainda pudesse gerar vida? A promessa soava mais como ironia do que como realidade. A mente humana não conseguia processar que o Deus eterno poderia reverter aquilo que o tempo já havia determinado como acabado. O riso de Sara foi um reflexo da luta entre a promessa divina e a lógica humana. E talvez você já tenha vivido um momento parecido. Quando ouviu alguém dizer que ainda havia esperança, mas dentro de você algo respondeu com descrença. Quando alguém falou que o milagre estava a caminho, mas seu coração se fechou em ceticismo. O riso de Sara é o retrato da nossa humanidade diante do sobrenatural. Rimos não porque é engraçado, mas porque parece impossível demais para acreditar. Só que Deus não se intimidou com o riso dela. Ele respondeu com uma pergunta que continua ecoando até hoje. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta não foi feita apenas a Sara, mas é feita a cada um de nós que olha para uma situação impossível. É como se Deus dissesse: você acha difícil? Você acha improvável? Pois eu sou aquele que chama à existência o que não existe, que transforma deserto em jardim, que faz do ventre estéril uma fonte de vida. O detalhe mais bonito dessa cena é que Deus marcou tempo. Ele disse: no tempo determinado. Isso significa que o milagre não seria adiado indefinidamente nem antecipado de forma precipitada. Ele viria na hora certa, no momento em que a promessa se encontrasse com o propósito. Para Sara, esse anúncio foi quase inacreditável. Mas para Deus, já era uma realidade decretada. E essa promessa inacreditável não era apenas sobre um filho, era sobre a fidelidade de Deus em cumprir o que disse, independentemente das circunstâncias. Era sobre mostrar que a palavra do Senhor não depende da força do homem, nem do relógio humano, nem das condições naturais. Quando ele promete, ele cumpre. O riso de Sara foi registrado não para expor sua fraqueza, mas para revelar a grandeza do milagre. Porque aquele riso de incredulidade seria transformado em riso de alegria. A mesma boca que duvidou seria usada para testemunhar. O mesmo coração que desacreditou seria cheio de esperança renovada. É assim que Deus trabalha. Ele pega nossas dúvidas, nossas limitações e as transforma em palco de sua glória. A promessa inacreditável foi lançada no meio do impossível. E o riso de Sara se tornou o símbolo da nossa humanidade diante da fidelidade divina. Mas a história ainda estava longe de acabar. Porque antes de segurar Isaque em seus braços, Sara precisaria enfrentar de novo a tensão da espera, a luta entre fé e dúvida, o desafio de acreditar mesmo quando nada ao redor parecia mudar. O riso de Sara não foi uma gargalhada escandalosa, mas um riso silencioso, quase escondido, nascido dentro da tenda onde ninguém podia vê-la. Um riso que não celebrava, mas duvidava. Não era a alegria de quem recebeu uma boa notícia, mas a ironia de quem já cansou de esperar. Quantas vezes esse mesmo riso não nasce dentro de nós, quando ouvimos que Deus vai fazer algo que parece impossível? Sara ouviu a promessa e riu, porque aos olhos humanos aquilo não fazia sentido algum. Ela já era idosa, o corpo já não respondia como antes, a vida já havia seguido outro curso. A lógica gritava que era tarde demais, que o tempo havia vencido. E, no fundo, esse riso era a forma que ela encontrou de proteger seu coração da dor de acreditar de novo e se decepcionar. Afinal, quem nunca riu por dentro para mascarar o medo de se entregar à esperança? Esse riso de incredulidade é profundamente humano. Ele aparece quando oramos anos por algo e nada acontece. Quando vemos as portas fechadas se acumularem. Quando ouvimos palavras de vitória, mas olhamos ao redor e só vemos deserto. Rir é mais fácil do que chorar. Rir é mais seguro do que acreditar. O riso de Sara é o retrato da alma cansada de esperar, que se acostumou com o silêncio
e já não sabe como lidar com a promessa. Mas Deus ouviu aquele riso, e ele não deixou passar despercebido. Perguntou diretamente por que Sara riu. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. É como se o próprio Deus estivesse rasgando o véu do coração dela e confrontando sua incredulidade. Ele não fez isso para condená-la, mas para lembrá-la de quem ele é, porque o riso que nasce da dúvida pode se transformar em riso de fé. Quando olhamos para o caráter de Deus, esse momento é marcante porque mostra a paciência de Deus diante das nossas fraquezas. Ele não desistiu de Sara porque ela duvidou. Ele não cancelou a promessa porque ela riu. Pelo contrário, ele reafirmou sua palavra, mostrando que não existe limite para o seu poder. Isso nos ensina algo essencial. Deus não espera de nós uma fé perfeita, sem falhas ou oscilações. Ele espera apenas que, mesmo rindo de incredulidade, ainda estejamos ouvindo sua voz. Talvez você também já tenha rido assim, não de humor, mas de incredulidade. Talvez alguém tenha te dito, Deus ainda vai restaurar sua família, e você riu por dentro, achando improvável. Talvez tenha ouvido, o milagre vai acontecer, e seu coração respondeu com ironia, porque as circunstâncias são contrárias. Mas veja, o riso de incredulidade não é o fim da história. Ele pode ser apenas o prelúdio de um riso maior, de um riso que nasce quando Deus cumpre exatamente o que prometeu. E essa é a beleza do relato de Sara. O riso que começou como sinal de dúvida se tornaria mais tarde sinal de vitória. A boca que duvidou se encheria de alegria. O coração que hesitou seria tomado pela certeza de que o Senhor sempre cumpre o que diz. O riso de incredulidade não foi o ponto final. Foi apenas uma vírgula na narrativa que Deus estava escrevendo. E aqui está o detalhe mais poderoso. Deus não apenas ouviu o riso de Sara, ele decidiu transformá-lo. Porque o Senhor não desperdiça nossas fraquezas. Ele as usa como palco para revelar sua fidelidade. Aquele riso escondido dentro da tenda ecoaria em um futuro próximo como testemunho de que o impossível havia se tornado realidade. Mas antes de viver essa transformação, Sara ainda precisaria enfrentar o silêncio, o tempo e a espera. Porque a promessa foi feita, mas o cumprimento ainda estava a caminho. E esse intervalo entre ouvir e ver é justamente o espaço onde a fé é forjada. Quando Sara riu, achando impossível aquilo que tinha acabado de ouvir, poderia ter parecido um detalhe sem importância. Talvez ela tenha pensado que ninguém notaria, que aquele riso contido dentro da tenda morreria ali mesmo, escondido. Mas o Deus que vê o coração não apenas ouviu, ele decidiu confrontar. Por que Sara riu? A pergunta veio como uma flecha certeira, atravessando a barreira de silêncio e alcançando o lugar onde estavam guardadas as maiores dores de sua alma. Deus não perguntou porque não sabia a resposta, mas porque queria que ela mesma encarasse sua incredulidade. Essa é a forma como o Senhor trabalha. Ele nos mostra aquilo que tentamos esconder. Ele expõe a dúvida, não para nos humilhar, mas para nos libertar. Sara riu porque parecia tarde demais, porque a promessa contrariava tudo o que ela conhecia, porque sua mente já havia se acostumado com a ideia de que ser estéril era sua identidade definitiva. Mas Deus confrontou exatamente esse ponto frágil para revelar que nenhuma impossibilidade humana é limite para o seu poder. E aqui está a grande virada. Ao invés de cancelar a promessa por causa da dúvida, Deus reafirmou sua palavra. Ele não se intimida com nossas falhas de fé, não retrocede diante da nossa fraqueza. Ele insiste, ele nos provoca, ele nos chama de volta ao lugar da confiança. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós hoje. Quantas vezes também rimos não de alegria, mas de incredulidade, quando ouvimos que Deus ainda pode restaurar, abrir portas, curar, transformar. E quantas vezes o Espírito Santo sussurra dentro de nós a mesma pergunta: você acha mesmo que existe algo impossível para mim? Esse confronto não é para nos afastar, mas para nos aproximar.
Deus não ignorou o riso de Sara, porque queria deixá-la no mesmo estado, mas porque desejava transformar aquele riso em testemunho. O Senhor confronta a dúvida, porque quer nos levar a um nível de fé que nunca experimentaríamos sozinhos. Ele nos mostra que confiar não é negar a realidade, mas acreditar que Ele é maior que ela. Podemos imaginar Sara ouvindo sua própria incredulidade sendo revelada. Deve ter sido constrangedor, porque ninguém gosta de ter suas fraquezas expostas. Mas ao mesmo tempo deve ter sido libertador. Porque se Deus estava falando com ela, é porque ainda havia um propósito. Se Ele se importava em confrontar, é porque não havia desistido. Essa é uma das lições mais poderosas dessa história. Mesmo quando nossa fé é pequena, Deus permanece fiel àquilo que prometeu. O Deus que confronta a dúvida é o mesmo que transforma a vergonha em riso de vitória. Ele não deixa a incredulidade ser o fim da narrativa. Ele entra no cenário e muda a direção da história. E esse confronto não foi apenas com Sara, foi também conosco. Porque toda vez que ouvimos essa pergunta, haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Somos desafiados a olhar para nossas impossibilidades e reconhecer que a resposta ainda é a mesma. Não, não há nada impossível para Ele. Esse diálogo entre Deus e Sara é um lembrete de que o Senhor não busca perfeição, mas sinceridade. Ele sabe que nossa fé oscila, que nossas emoções falham, que nossos corações vacilam. Ainda assim, Ele insiste em nos conduzir para além da dúvida, porque deseja que vivamos o cumprimento da promessa. E foi exatamente isso que começou a acontecer na vida de Sara. Depois de ser confrontada por Deus, ela carregava consigo não apenas a promessa, mas a certeza de que cedo ou tarde veria o impossível acontecer. Ainda havia um caminho a percorrer, ainda havia silêncio, ainda havia espera, mas a palavra já havia sido liberada e nada poderia impedir que se cumprisse. Depois do riso de incredulidade e da pergunta que atravessou o coração de Sara, haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Algo começou a mudar dentro dela. Não foi de um dia para o outro, não foi uma transformação instantânea, mas aquela promessa e aquele confronto plantaram uma semente de fé que começaria a germinar. A história de Sara prova que, muitas vezes, a virada não acontece no ambiente externo primeiro, mas no interior do coração. Sara ainda era estéril, ainda tinha a idade avançada, ainda carregava no corpo os sinais de que já não havia condições humanas para gerar. Mas dentro dela, um fio de esperança começou a reacender. Porque quando Deus fala, a palavra não volta vazia. E mesmo que a dúvida tente abafar, a voz do Senhor é como fogo que não se apaga. A virada da história não foi o fim da esterilidade em si, mas o despertar de uma fé renovada que passou a sustentar aquela mulher. É assim também conosco. A promessa de Deus nem sempre se cumpre de imediato, mas quando a palavra dele entra em nós, ela começa a transformar nossa perspectiva. O cenário pode não mudar, mas já não o vemos com os mesmos olhos. O impossível continua lá, mas agora é encarado com a certeza de que o Deus que prometeu é fiel. Sara ainda não tinha o filho, mas já carregava em si a certeza de que o riso de incredulidade não seria o último capítulo. A Bíblia nos mostra que o tempo seguiu, mas a palavra de Deus permaneceu. Essa é a diferença entre esperança humana e promessa divina. A esperança humana se desgasta com o tempo, mas a promessa de Deus se fortalece, porque não depende do relógio terreno, e sim do tempo perfeito do céu. A virada da história de Sara aconteceu quando ela passou a perceber que Deus não estava limitado por sua idade, nem por seu corpo, nem pelo tempo perdido. Ele é o Senhor da vida, o Criador que chama à existência o que não existe. Podemos imaginar os pensamentos dela a cada dia, lembrando daquela pergunta divina: por que riu? Talvez no início tenha sentido vergonha de sua reação, mas com o tempo, essa pergunta se tornou um lembrete constante de que nada era impossível para o Senhor. E pouco a pouco, a vergonha deu lugar à expectativa. Aquela mulher que antes ria para esconder a descrença,
Agora começava a rir para dentro, mas dessa vez de nervosa esperança de quem se perguntava: será mesmo que vou ver acontecer? E foi nesse ambiente de uma fé que renascia que a virada se concretizou. No tempo determinado, o corpo de Sara respondeu à palavra de Deus. O ventre que sempre foi estéril se tornou fértil. Aquilo que nunca havia acontecido em toda a sua vida aconteceu exatamente quando já não havia condições naturais. Esse é o estilo de Deus, agir no improvável, para que ninguém tenha dúvidas de que foi Ele. O mais bonito é que essa virada não foi apenas biológica, foi espiritual. Porque Sara, a mulher que riu da promessa, se tornaria testemunha viva de que Deus é fiel. O riso de incredulidade seria substituído pelo riso de alegria. O coração que hesitou se tornaria fonte de encorajamento para gerações. Até o nome do filho que nasceria carregaria essa transformação, porque Isaque significa ele ri. O próprio milagre seria lembrança diária de que Deus transforma dúvidas em testemunhos. Mas essa história ainda não alcançou seu ápice. Porque se a virada foi o milagre da concepção, ainda havia algo ainda mais forte a acontecer. O nascimento que mudaria não apenas a vida de Sara, mas toda a história da fé. O filho prometido estava a caminho, e com ele o cumprimento de um destino eterno. E então chegou o dia. Aquele que parecia inalcançável, aquele que por décadas foi apenas uma promessa distante, finalmente se tornou realidade. Sara, a mulher que riu da promessa, agora segurava em seus braços o cumprimento da palavra de Deus. O ventre, que por tanto tempo foi símbolo de esterilidade, se transformou no berço de um milagre. E o choro de um bebê, Isaque, encheu de vida a tenda que antes conhecia apenas o silêncio da espera. Podemos imaginar a cena, o rosto enrugado de uma mulher idosa, iluminado pelo brilho de uma nova mãe. Abraão, já avançado em idade, olhando para o filho com olhos marejados, talvez incapaz de conter a emoção de ver diante de si a fidelidade de Deus materializada em carne e sangue. O que parecia apenas um sonho impossível agora respirava, chorava, mamava, sorria. O riso de incredulidade havia se tornado riso de alegria. O nome escolhido para aquele menino não foi por acaso. Isaque significa ele ri. Cada vez que alguém o chamava, era um lembrete constante daquilo que aconteceu. O nome carregava em si a história de como Deus havia transformado a dúvida em testemunho, a vergonha em honra, a esterilidade em vida. Isaque era mais do que um filho. Ele era um símbolo vivo de que a palavra de Deus nunca falha. Sara mesma declarou: Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. Essa confissão revela algo extraordinário. O milagre não era apenas dela, era para todos verem e se alegrarem. A promessa cumprida não foi um presente particular, mas um testemunho público da fidelidade divina. Até hoje, quando lembramos da história de Sara, rimos com ela. Não porque a incredulidade prevaleceu, mas porque o impossível se tornou possível. E aqui está algo profundo. O nascimento de Isaque não apagou os anos de dor, mas redimiu cada um deles. Cada lágrima derramada, cada suspiro de frustração, cada riso de incredulidade se tornou parte de uma narrativa que apontava para o poder de Deus. O tempo que parecia perdido foi devolvido em forma de alegria. O coração que parecia quebrado agora estava cheio de esperança renovada. Esse momento nos mostra como Deus trabalha. Ele não apenas cumpre o que promete, mas transforma o cumprimento em algo maior do que esperávamos. Sara queria um filho, mas o que recebeu foi muito mais. Recebeu uma marca eterna de que nada é impossível para o Senhor. Isaque não era apenas herdeiro de Abraão, ele era herdeiro da promessa. A prova viva de que Deus sempre cumpre no tempo certo. Podemos imaginar as pessoas ao redor, vizinhos, familiares, servos, todos olhando para Sara e Abraão e dizendo: é verdade, Deus fez. Não havia explicações naturais, não havia como justificar humanamente, não havia mérito humano.
Era obra exclusiva do Senhor. O nascimento de Isaque foi um espetáculo da graça divina. E talvez essa seja a parte mais emocionante. Aquilo que Sara carregava em segredo, sua dor, sua vergonha, sua luta, agora se tornava motivo de testemunho público. Todos podiam ver o que Deus havia feito. A promessa que parecia inacreditável se transformou em realidade diante dos olhos de todos. O menino nos braços de Sara era a resposta viva de que Deus é fiel, mas ainda há mais a ser descoberto nessa história. Porque Isaque não representava apenas a vitória de Sara, mas apontava para algo muito maior, para um significado profético que transcende gerações. O nascimento desse menino não era apenas um fim, mas o começo de algo grandioso que revelaria o coração do plano de Deus para a humanidade. O nascimento de Isaque não foi apenas o fim de uma longa espera para Sara e Abraão. Ele carregava em si um peso espiritual e profético muito maior do que a alegria de finalmente ter um filho nos braços. Isaque era o filho da promessa, aquele que não veio por força humana, nem por planejamento estratégico, nem por recursos naturais, mas exclusivamente pela intervenção de Deus. Isso por si só já tornava sua chegada um marco profético. Ele era o testemunho vivo de que a salvação não depende do esforço humano, mas da graça divina. Isaque representa o milagre que nasce quando tudo parece morto. Ele aponta para Cristo, o Filho da promessa maior, que viria séculos depois para cumprir definitivamente aquilo que Isaque apenas simbolizava. Enquanto Isaque nasceu de um ventre estéril, Jesus nasceu de um ventre virgem. Ambos chegaram como resultado de uma palavra impossível, sustentada unicamente pelo poder de Deus, e em ambos, o riso de alegria substituiu o riso de dúvida. A vida de Isaque carrega um eco profético que ressoa até hoje. Quando olhamos para ele, vemos mais do que a vitória de Sara. Vemos o anúncio de que Deus estava preparando algo muito maior. O nascimento de Isaque garantia que a linhagem de Abraão continuaria. E dessa linhagem viria aquele que seria o Cordeiro de Deus. Cada choro do bebê, cada passo da criança, cada olhar orgulhoso de Sara e Abraão não era apenas uma cena familiar comum. Era parte de um plano divino que estava em andamento, um plano que envolvia toda a humanidade. Isso nos ensina que o milagre que Deus realiza na nossa vida nunca é apenas para nós. Sempre há algo maior, um propósito mais amplo, uma promessa que transborda. Sara queria um filho, mas o que recebeu foi o início de uma nação, a base de uma aliança, o cumprimento de um destino eterno. O ventre que parecia ser apenas dela se tornou o ponto de partida para a revelação do Messias. O profético em Isaque também aparece no contraste entre a carne e a promessa. Lembre-se de que, antes de Isaque, Abraão e Sara tentaram ajudar Deus por meio de Hagar, gerando Ismael. Ismael representa o esforço humano, enquanto Isaque representa a graça divina. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, usa essa história para explicar a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Isaque é a prova de que aquilo que é nascido da promessa sempre terá mais peso e mais futuro do que aquilo que é fruto apenas da nossa força. Quando olhamos para Isaque, vemos o sorriso de Sara, mas também vemos a sombra da cruz. Porque a história desse menino não termina em seu nascimento. Mais tarde, ele seria levado por Abraão ao Monte Moriá, apontando diretamente para o sacrifício de Cristo no Calvário. O filho da promessa carregava em si a figura do Filho eterno. O profético estava em cada detalhe, no nascimento improvável, na alegria restaurada, na vida entregue no altar e na provisão divina que substitui o sacrifício. Isso mostra que o milagre de Sara não foi apenas pessoal, mas também profético. A vida dela se tornou parte de um enredo eterno. O riso que nasceu em sua tenda alcança até nós hoje. Lembrando que quando Deus cumpre uma promessa, Ele não está apenas atendendo a um pedido, mas escrevendo uma história que vai muito além do que conseguimos imaginar. E talvez seja exatamente aqui que nossa fé
é desafiada de novo. Porque assim como Isaac apontava para algo maior, os milagres que Deus realiza em nossa vida também têm significado além do que vemos. Cada vitória, cada porta aberta, cada promessa cumprida é parte de uma narrativa maior que revela ao mundo quem é o Deus em quem acreditamos. Mas a história de Sara e Isaac não para aqui, porque depois de entender o peso profético desse nascimento, somos levados a refletir em algo ainda mais profundo. Como essa promessa cumprida se tornou uma lição viva para todos os que viriam depois. Quando olhamos para a vida de Sara, não vemos apenas uma história antiga, mas um reflexo de nossas próprias jornadas. A promessa feita a ela ecoa no coração de todos nós, que já recebemos uma palavra de Deus e tivemos que enfrentar a longa estrada da espera. Porque a lição que brota do ventre estéril de Sara é a mesma que precisamos aprender em nossas próprias lutas. Deus é fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Quantas vezes também rimos como Sara? Talvez não com os lábios, mas no íntimo, quando ouvimos alguém dizer que ainda há esperança para aquela situação que parece perdida. Quando recebemos uma promessa de restauração para nossa família, mas olhamos e vemos apenas brigas e distanciamento. Quando alguém nos lembra que Deus pode abrir portas de provisão, mas nossa conta bancária insiste em mostrar o oposto. Esse riso silencioso, meio irônico, é um retrato da nossa humanidade diante do impossível. Mas a lição de Sara é clara. Mesmo quando rimos de incredulidade, Deus continua sendo fiel para cumprir o que prometeu. A história dela nos lembra que a fé não é a ausência de dúvida, mas escolha de confiar em Deus apesar da dúvida. Sara vacilou, riu, hesitou, mas isso não impediu o Senhor de agir. E aqui está algo poderoso. O cumprimento da promessa não depende de uma fé perfeita, mas de um Deus perfeito. Quando entendemos isso, encontramos descanso para o coração. Porque sabemos que, mesmo frágeis, ainda somos alvos da fidelidade divina. O nascimento de Isaac também nos ensina sobre o tempo de Deus. Nós vivemos presos ao relógio, à ansiedade do quando, ao desespero de querer tudo já. Mas Deus trabalha com o tempo perfeito, e esse tempo nunca se atrasa. A demora não é ausência, mas preparação. Cada ano em que Sara esperou foi usado para que o milagre viesse no momento em que ninguém pudesse questionar que foi a mão de Deus. Da mesma forma, aquilo que você espera pode parecer tardio, mas está sendo lapidado pelo tempo de Deus, e quando se cumprir, será inconfundível. Outra lição que a vida de Sara nos entrega é que o milagre que recebemos nunca é só para nós. O nascimento de Isaac não foi apenas resposta à dor pessoal de Sara. Foi bênção para toda uma geração. Foi base para uma nação. Foi sinal para a humanidade. Isso nos mostra que aquilo que Deus faz em nossa vida sempre tem impacto além de nós. O testemunho de um milagre abre portas para que outros também creiam. O riso de Sara não ficou preso em sua tenda, mas se espalhou como mensagem de esperança até os nossos dias. E talvez essa seja a parte que mais toca o nosso coração. Deus transforma risos de incredulidade em risos de vitória. Ele pega as áreas da nossa vida que pareciam perdidas e as usa como palco da sua glória. Aquilo que antes era motivo de vergonha se torna motivo de testemunho. Aquilo que antes era vazio se torna cheio de propósito. A esterilidade se transforma em fertilidade, não apenas no físico, mas em todas as áreas. Por isso, a lição de Sara é um convite a olhar para a nossa própria história e perguntar: em que área da minha vida eu tenho rido de incredulidade? Onde tenho duvidado que Deus ainda pode agir? Porque a mesma voz que ecoou naquela tenda, confrontando o riso de Sara, ecoa hoje no nosso coração perguntando: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta é, na verdade, uma chave. É como se Deus nos desse a oportunidade de alinhar novamente o coração com a promessa, de trocar a dúvida pela esperança, de esperar não com desespero, mas com confiança. A vida de Sara é prova de que quando Deus decide agir,
Nenhuma limitação humana é capaz de impedir. E é exatamente aqui que a narrativa nos leva a um ponto decisivo. Se a vida dela nos ensina a confiar na promessa, também nos mostra como viver essa confiança na prática, em cada detalhe do nosso dia a dia. A história de Sara não foi escrita apenas para ficar registrada como um relato antigo, mas como uma mensagem viva para todos nós. Cada detalhe da sua jornada fala diretamente ao nosso coração, porque a verdade é que, em algum momento da vida, todos nós já nos sentimos como ela, cansados de esperar, desanimados diante do impossível, tentados a rir de incredulidade quando ouvimos que Deus ainda pode fazer. A grande lição que atravessa os séculos é simples e profunda. O Deus que prometeu é fiel, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar saída. Quando pensamos em Sara, lembramos que ela esperou anos sem ver nada acontecer. O tempo avançava, as rugas chegavam, as forças diminuíam. Aos olhos humanos, tudo estava acabado. Mas Deus não desistiu dela. Isso nos mostra algo essencial. O silêncio de Deus não significa abandono, significa preparação. Ele estava esperando o momento perfeito para agir, para que todos pudessem reconhecer que a promessa cumprida não foi fruto da capacidade humana, mas da intervenção divina. Quantas vezes também nos encontramos nesse lugar, esperando por uma resposta que parece nunca chegar, orando por uma promessa que parece esquecida, acreditando em um milagre que nunca se manifesta. É nesse ponto que a lição de Sara brilha com ainda mais força. Deus cumpre, mas cumpre no tempo certo. Não no nosso tempo ansioso, mas no tempo perfeito do céu. Outra lição poderosa está no fato de que a fé não precisa ser perfeita para que Deus cumpra a sua palavra. Sara duvidou, riu, hesitou. Ela não foi um exemplo de fé inabalável desde o início. Pelo contrário, sua reação foi a de qualquer ser humano diante do improvável. Mas mesmo assim, Deus não a descartou. Isso nos ensina que a fidelidade de Deus não depende da nossa performance, mas do seu caráter. Ele não cumpre porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossas próprias limitações. Muitas vezes pensamos, eu não tenho fé suficiente. Talvez por isso nada acontece. Mas a história de Sara nos mostra que não é a quantidade da nossa fé que determina o cumprimento da promessa, e sim a certeza de que Deus é capaz. Ele pega nossa fé vacilante, misturada com dúvida, e a transforma em testemunho. E existe ainda uma lição profunda no fato de que o milagre de Sara não foi apenas pessoal. Deus deu a ela um filho, mas esse filho se tornou o início de uma nação, o sinal de uma aliança, o caminho para que o Messias viesse ao mundo. Isso nos lembra que quando Deus realiza algo em nossa vida, não é apenas para nos abençoar, mas para que outros também sejam alcançados através do que vivemos. O riso de Sara não ficou restrito à sua tenda, mas ecoa até hoje, trazendo esperança a milhões de corações. Por isso, quando pensamos em nossas próprias promessas, precisamos entender que elas têm um alcance maior do que imaginamos. Aquilo que você espera pode ser a resposta que Deus usará para transformar não apenas sua vida, mas também a de outros. Seu testemunho pode se tornar combustível para a fé de quem está ao seu redor. A vitória que parece pequena para você pode ser a confirmação de que Deus ainda age para alguém que já estava quase desistindo. E talvez a maior lição de todas seja essa. Deus é especialista em transformar risos de incredulidade em risos de alegria. Ele não apenas cumpre promessas, ele ressignifica a história. Ele pega aquilo que antes era motivo de vergonha e transforma em motivo de celebração. O mesmo ventre que Sara acreditava ser apenas um símbolo de impossibilidade se tornou fonte de vida. O mesmo coração que riu de dúvida foi tomado por um riso de vitória. E é exatamente nessa virada que nossa reflexão precisa continuar. Porque a história de Sara não termina no nascimento de Isaque. Há ainda um último movimento que fecha esse ciclo de forma extraordinária: a transformação do riso.
Se no início da jornada de Sara o riso foi sinal de incredulidade, no final ele se tornou marca de vitória. Essa transformação não é apenas um detalhe da narrativa, mas o ponto mais poderoso da sua história. Deus mudou o significado do seu riso. Aquilo que nasceu como ironia diante do impossível se tornou expressão de alegria diante do milagre. E isso não foi apenas um ajuste de emoções, mas uma mudança profunda de identidade. Podemos imaginar o momento em que Sara, já com Isaque nos braços, recordava o dia em que riu escondida dentro da tenda. Talvez tenha sorrido para si mesma, pensando, se eu soubesse o que Deus estava preparando, teria chorado de emoção, em vez de rir de incredulidade. Mas é justamente aí que vemos a graça de Deus. Ele não desistiu dela por causa da sua dúvida. Ele não cancelou a promessa por causa da sua reação. Pelo contrário, ele transformou aquele riso em testemunho, de modo que cada vez que alguém ouvisse o nome de Isaque, se lembraria de que Deus é capaz de virar páginas inteiras de uma história. Esse é o Deus que conhecemos, o Deus que pega aquilo que parecia motivo de vergonha e transforma em motivo de honra. O Deus que muda o significado das nossas lágrimas, dos nossos silêncios, dos nossos risos de descrença. E aqui está o detalhe mais impressionante. Ele não apenas deu a Sara um filho, ele fez com que sua alegria fosse multiplicada. O riso dela não ficou restrito a ela mesma. Como ela declarou, todos os que ouvirem isso rirão comigo. A vitória de Sara se tornou motivo de celebração para todos ao seu redor. E essa transformação do riso nos ensina algo essencial. Deus não apenas cumpre promessas, ele ressignifica a nossa história. Ele pega o mesmo lugar em que duvidamos e faz dele o altar do nosso testemunho. O ventre que foi marcado pela esterilidade se torna símbolo da fidelidade divina. A boca que se abriu para rir de incredulidade agora se abre para anunciar: Deus é fiel. Esse detalhe é tão importante que atravessa gerações. Porque a vida de Sara mostra que não importa como você começou, importa como Deus decide terminar a sua história. Talvez você tenha começado rindo de incredulidade, questionando, duvidando, até mesmo desanimado. Mas quando o Senhor entra em cena, o final é sempre diferente. Ele é especialista em mudar capítulos, em reescrever histórias, em transformar risos de dúvida em risos de alegria. E aqui está o convite para nós. Qual é a área da sua vida que ainda provoca esse riso de descrença? Onde você tem olhado e pensado, não dá mais, já passou o tempo, é impossível. Porque o mesmo Deus que transformou o riso de Sara é capaz de transformar o seu. O mesmo Senhor que fez nascer um filho de um ventre estéril pode gerar vida nos lugares mais improváveis da sua história. O riso de Sara não foi apagado, foi redimido. Ele se tornou testemunho. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer em sua vida. Transformar cada dúvida em sinal de vitória, cada descrença em combustível para a fé, cada riso de incredulidade em riso de alegria. Mas não para por aí, porque esse riso transformado não fala apenas de passado, ele aponta para o futuro. Ele anuncia que o Deus que cumpriu a promessa em Sara ainda é o mesmo hoje. E se ele fez antes, ele pode fazer de novo. Se essa palavra falou com você, se em algum momento desse vídeo você sentiu Deus transformar o seu coração, como transformou o riso de Sara, então não saia daqui sem dar um passo de fé. Deixe o seu like agora, porque isso faz essa mensagem alcançar outras vidas que também precisam de esperança. E escreva nos comentários: eu recebo. Declare publicamente que você crê que Deus vai transformar suas dúvidas em testemunhos e seus impossíveis em milagres. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem foi para você. Então, inscreva-se agora no canal e caminhe com essa família de fé que todos os dias é fortalecida pela palavra. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Ele vai aprofundar ainda mais o que Deus quer falar com você. Não deixe de assistir.
A sua fé vai ser ainda mais fortalecida.